E restabelecemos a conexão com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na semana passada, numa live com o jornal Valor Econômico, o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, avaliou que a economia brasileira deve desacelerar no quarto trimestre justamente por conta da redução do auxílio emergencial. E ele também disse ali que a instituição deve conter a alta do dólar prevista para o final do ano, né, causada pelo aumento de demanda que é tradicional. Como é que você vê essas declarações do diretor de política monetária do Banco Central, Fausto? Então, Glauco, o que a gente está vendo agora, primeiro que há muita incerteza no mercado em relação a para onde a economia vai, né? Nós estamos, a princípio, você vinha saindo do isolamento social, a economia vinha retornando até por conta do que ela caiu, né? Até por conta da sua estagnação ali no primeiro semestre, nesse período todo de pandemia. Mas dois indicadores começam a preocupar bastante. Um deles é a questão da própria pandemia. Começa-se a haver uma nova onda, começa a se construir, se criar um conjunto de inseguranças. Nós não sabemos de fato se essa segunda onda chega, se ela chega junto com a vacina, chega antes da vacina, quanto tempo uma vacina vai de fato ter tempo, né, para poder se imunizar a população em geral. Isso coloca muita questão com relação, principalmente já agora no final do ano. E a outra questão é o fim do auxílio emergencial. O auxílio emergencial se reduz à metade, então as famílias já estão reduzindo menos. Você já vem assistindo queda nas diversas áreas da economia, em especial as ligadas ao comércio, aos serviços. E agora a gente está caminhando aí para o final do ano. O final do ano é uma data bastante importante, é uma data em que normalmente a economia ela cresce ali principalmente por conta das compras, por conta ali todo o giro que acontece ali por conta da transição do ano, e isso é algo que ainda tem muita expectativa, né? Ou seja, esse ano as datas comemorativas foram datas muito ruins, como por exemplo o Dia das Mães, o próprio Dia dos Pais, e agora a questão que se coloca é como é que isso vai dar com relação a Natal e Ano Novo. O Banco Central está indicando, então, essa queda, é razoável esperar isso também por conta dessa desaceleração, e ao mesmo tempo tem uma questão colocada com relação ao câmbio, né? O câmbio subiu muito, o câmbio basicamente está oscilando muito, e o Banco Central vem intervindo para tentar manter a taxa de equilíbrio ali, ou pelo menos uma taxa mais estável de câmbio. Nós estamos assistindo um pouco esse olhar da economia e, em especial, preparando para 2021. A matriz-chave ali, né, é a questão da pandemia. Conforme a pandemia ela vai se apresentando, a gente vai ver de fato para onde a economia vai. E a questão do auxílio emergencial tem a ver com tudo isso, né, porque o auxílio emergencial nasceu, foi criado ali pelo Congresso Nacional em meio às disputas, em especial a pressão do movimento sindical e movimento social, e agora ele está caminhando para o seu final. A sua manutenção é bastante importante, em especial para as famílias e não só para a economia, mas é algo que não está dentro dos horizontes aí no cenário, né? Vamos ver agora com a volta do Congresso Nacional pós-eleição. Essa volta deve redefinir, recolocar esse debate, mas a princípio, muito provavelmente, o final do ano vai ser um final de ano com bastante dificuldade para a maior parte dos brasileiros, inevitavelmente para a economia em geral. E nós não vemos, né, Fausto, como nós tivemos, por exemplo, na crise econômica de 2008 e 2009, a discussão a respeito das chamadas medidas anticíclicas que poderiam fomentar a economia, gerar mais emprego, gerar renda. Na verdade, não existe nada sendo discutido nesse sentido por parte do governo, também pouca coisa no Congresso Nacional. É muito pelo contrário, Glauco. O que a gente tem visto, na verdade, é uma tese de que o que vai puxar a economia vão ser aí as reformas, as chamadas reformas, as reformas que deveriam impulsionar a economia. Primeiro que nós sabemos que, historicamente, nenhuma reforma impulsionou a economia. Ao contrário, né? No caso da reforma trabalhista, o que a gente viu foi precarização, perda de direitos e ampliação da taxa de desemprego. Ao mesmo tempo, o governo, de fato, ele não se coloca nessa tarefa de puxar a economia. Ao contrário, na visão dele, ele tem que sair do Estado, o Estado precisa sair da economia e cada vez mais o mercado tomar conta desse cenário. É algo que a gente sabe que em momentos de crise isso é muito, muito complexo, uma vez que o cenário é um cenário de instabilidade,
Se o Estado não garante essa estabilidade para o mercado também não investe. As perspectivas não são das melhores, a gente sabe que esse ano vai ser um ano que o PIB certamente ele vai ter encolhido. Ano que vem as previsões são diversas, então dependendo aí dos interesses, dependendo aí dos atores, há um tipo de previsão com relação ao próximo ano, mas a gente sabe que a variável fundamental é como é que vai ser o controle da economia, o controle da pandemia. A pandemia controlada, você tende a uma busca de uma relativa normalidade, né? A pandemia ainda avançando, ela traz muita insegurança. Na outra ponta, a gente sabe que ano que vem é um ano que vai ser a posse dos novos prefeitos. Os novos prefeitos, no seu primeiro ano, eles tendem a normalmente um movimento aí de arrumação da casa, movimento de conhecimento da própria máquina administrativa, em especial os que estão sendo substituídos, e isso também puxa o investimento público para baixo, uma vez que estados e municípios tendem, de novo, a reduzir o seu próprio investimento. Então, se o governo federal, de fato, não adentrar aí na política pública, não adentrar para a economia, a gente deve ter um crescimento bastante pequeno, né? Um crescimento bastante lento, aí uma economia que vai ainda muito fria para o próximo ano. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.